Fala, gente, tudo bem? Questãozinha 1 de análise combinatória, questão que fala sobre princípio multiplicativo, né? A nossa primeira parte de análise combinatória. E a questãozinha fala o seguinte: apenas com os algarismos 2, 4, 5 e 6 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está exemplificado a seguir. E aí ele mostrou o cartão aí com todas as possibilidades de números com 5 dígitos, né? Usando só o 2, o 4, o 5, o 6 e o 9. Não está usando todos os 10 algarismos, não. Alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso do cartão C, D e E. O que ele está dizendo, gente? Que o cartão C, o D e o E podem ser lidos de duas maneiras. Provavelmente depende da posição que você está virando esse cartão. E aí você percebe que, em comum, o cartão C, o D e o E, eles têm os dígitos 6 e o dígito 9. O que isso quer dizer, gente? Que o dígito 6 e o dígito 9, se você olha eles de cima para baixo ou de baixo para cima, eles podem ter interpretações diferentes. Por isso que ele está dizendo que você pode ter duas leituras diferentes, né? Porque qualquer cartão que você pegue na posição em que você olha de cima para baixo ou de baixo para cima, você pode ter o 6 virando 9 ou 9 virando 6. O que isso quer dizer? Que todos os cartões, né, todos os dígitos que tiverem 6 e 9 podem ser lidos de duas maneiras. Se tiverem apenas os dígitos 6 e 9. Porque observa o seguinte, esse primeiro cartão A aqui, vou tentar fazer uma brincadeira com vocês aqui. Imagina que eu pegue esse cartão aqui, vou colar ele aqui, ó. Se eu virar, por exemplo, ele de cabeça para baixo, eu não tenho duas leituras. Por quê, gente? Porque o 2 e o 4 vão atrapalhar essas duas leituras. E aí você entende que ele está de cabeça para baixo. Então, se tiver outros algarismos que não sejam o 6 e o 9, você não vai ter duas leituras. Agora dá uma olhada nesse cartão D aqui, ó. Beleza? Vou copiar ele aqui, vou trazer ele para cá. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou girar ele 180 graus. Você tem outra leitura, beleza? E aí você pode ter uma leitura diferente. Então, o que acontece, gente? Você só tem duas leituras diferentes quando você tem cartões que só tem o dígito 6 e o dígito 9, beleza? Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou pegar um novo cartão aqui, beleza? E aí esse meu novo cartão, ele vai ter o que, gente? Vamos lá, eu vou botar aqui 5 possibilidades. Deixa eu fazer melhor aqui. Né? Vou fazer o seguinte. Ó, eu vou copiar isso aqui. 2. Esse aqui são os meus dígitos, tá? Pra eu não precisar. Na verdade, era mais fácil ter feito de outra maneira. Vou fazer o seguinte. Pronto. Pegar uma linha inteira. E aí eu vou picotar essa linha. 2, 3. Pronto. Agora foi. Imagina que esse aqui seja o meu cartão. Quando que ele vai ter duas leituras, gente? Ele vai ter duas leituras todas as vezes que você tiver os dígitos 6 ou 9, apenas o 6 e o 9. O que isso quer dizer, gente? Que para esse primeiro dígito aqui, ó, observa, eu tenho duas possibilidades. Ele pode ser ou 6 ou 9, beleza? Então eu tenho duas possibilidades para ele. E aí, o que vai acontecer, gente? A mesma coisa para esse segundo dígito. Beleza? Eu tenho quantas possibilidades para ele? De novo, eu tenho 6 ou 9. Duas possibilidades. Aqui a mesma coisa, ou 6 ou 9. Aqui duas possibilidades, ou 6 ou 9. E aqui duas possibilidades, ou 6 ou 9. Lembrando que pode repetir, né? Pode ser um cartão 66666, ou 66, ou 9999. Então, de novo, aqui eu também tenho ou 6 ou 9, ou 6 ou 9, ou 6 ou 9, beleza? Então, gente, esse modelo de cartão aqui, ó, que tem apenas os dígitos 6 ou 9, ele vai gerar duas interpretações, beleza? Se for visto de cima para baixo ou de baixo para cima, você tem interpretações diferentes.
O que o princípio multiplicativo nos diz, gente? O princípio multiplicativo nos diz que você tem que multiplicar o número de possibilidades. O que isso quer dizer, gente? Que a nossa resposta vai ser o quê, gente? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a multiplicação do número de possibilidades, que dá igual a 32. Beleza? Então, a tua respostinha aí é 32. Gabarito da questão, gente. Gabarito da questão, letrinha A, 32. Perfeito? Questãozinha de princípio multiplicativo, questão que não é muito complexa, tá? Não é muito difícil, mas também não é tão simples. E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí e até a próxima questão desse módulo. Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 2 do nosso módulo de análise combinatória e a questão fala sobre o seguinte. Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes na reunião. Quantos são os números de trabalhadores? Gente, vamos lá. Tem algumas maneiras de se pensar essa questão aí, tá? Então tem algumas soluções. A primeira delas é a gente fazer por princípio multiplicativo, tá? E aí o que eu posso fazer aqui, gente? Posso colocar só as minhas barrinhas, tá? E aí eu vou colocar 3 barrinhas. Uma barrinha para presidente, outra para vice e outra para secretário. Beleza? E aí o que vai acontecer, gente? Essa diretoria, vamos supor que essa diretoria tenha N pessoas, beleza? Na diretoria. Quantas possibilidades a gente tem para o presidente? N. Quantas possibilidades eu tenho para o vice? Tem que tirar um agora, porque uma já está no presidente. Então, N menos 1. E quantas tem para o secretário? N menos 2. Beleza? Então, como é que eu monto a minha diretoria, gente? Essa diretoria vai ser o número de possibilidades de composição dessa diretoria, seria a multiplicação do número de possibilidades. N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Tem que ser igual a 30 vezes... Esse aqui é o número de possibilidades, tá? Então, a tua diretoria tem essas possibilidades aqui. Beleza? O que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui é o número de possibilidades da sua diretoria. Tá aqui, o número de possibilidades da diretoria. Beleza? Acabou. Esse aqui é o teu número de possibilidades da diretoria. Link, não tem que dividir? Não, porque você tem uma importância de ordem. O que significa uma importância de ordem, gente? Pensa o seguinte. É só você colocar 2 pessoas no lugar daqueles 2 cargos ali, presidente e vice. Não precisa nem colocar 3, tá? Pode colocar só 2. Então, vamos colocar lá. O Link, presidente, e o João é o vice. Troca nós dois de posição. João fica presidente e eu fico sendo vice. Eu tenho uma diretoria diferente. Se a gente mudando de posição, a gente tem uma configuração diferente, significa que eu tenho uma importância de ordem. Se a gente tem uma importância de ordem, a gente não vai dividir por 3 fatorial. A gente só dividiria por 3 fatorial se não houvesse importância de ordem. Como tem uma importância, o que significa ter uma importância? A gente mudando de posição, eu e o João, por exemplo, presidente e vice, faz com que tenha uma diretoria diferente. Então, isso significa que tem uma importância de ordem. Eu posso fazer dessa maneira, sim, multiplicando as possibilidades, beleza? Que aí daria N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Ou, uma outra maneira, eu poderia fazer o seguinte. Eu tenho um grupo de N pessoas na minha diretoria. E aí eu vou escolher um grupo, né, uma diretoria. Eu tenho 3... O que acontece? Na minha reunião tem N pessoas e eu vou escolher uma diretoria com 3 pessoas, que é o presidente, o vice e o secretário. Como esse grupo de 3 aqui, ó, ele é um grupo ordenado. O que significa ser um grupo ordenado, gente? Mais uma vez, se eu trocar de lugar com qualquer pessoa dentro desses cargos aqui, eu formo uma diretoria diferente. Significa, então, que tem uma importância de ordem. A gente vai fazer um arranjo de N 3 a 3. Então, N embaixo, o 3 em cima. O que seria um arranjo de N 3 a 3, gente? Seria
n fatorial em cima. Embaixo, n menos 3 fatorial. Beleza? N menos 3 fatorial. E aí, como é que a gente resolve isso aqui, gente? N sobre n menos 3 fatorial. Esse n, o que é o n fatorial, gente? É o produto dele por ele mesmo, dele pelos antecessores dele. Então, ficaria até o n menos 1, aí eu vou até o n menos 2, e eu vou até o n menos 3. Por que a gente vai até o n menos 3 e para no fatorial? Para poder cortar com o de baixo. Beleza? Isso aqui vai ficar o n menos 3 fatorial embaixo. E aí, o que vai acontecer, gente? Você vai cortar esse n menos 3 fatorial com esse n menos 3 fatorial e vai sobrar só o que, gente? Vai sobrar exatamente n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Que é a mesma coisa se eu tivesse feito desse jeito aqui. Então, eu tenho duas soluções para encontrar um número de possibilidades para essa diretoria. Ou eu faço por princípio multiplicativo direto, ou eu faço pelo arranjo de n 3 a 3. Beleza? E aí, então, sabendo que esse é o número de possibilidades da minha diretoria, o que eu vou fazer agora para resolver a minha questão, gente? Isso aqui ele fala que tem que ser igual a 30 vezes o número de pessoas presentes na reunião. Então, você vai pegar essa expressão aqui, que está em função de n, e vai igualar 30 vezes o número de pessoas, que é n. Beleza? Então, como é que eu termino de resolver a minha questão agora, gente? Basta você fazer o seguinte, ó. N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Isso tem que ser igual a 30n. Beleza? O que vai acontecer, gente? Você vai cortar esse nzinho aqui, ó, de um lado com esse n do outro. O que sobrou pra gente? Fala pra mim. Sobrou o quê? Que n menos 1 vezes n menos 2 tem que dar 30. E aí, gente, vamos ser malandro, né? Consegui chegar nessa expressão aqui. Se eu for resolver isso aqui, vai dar uma equação de segundo grau. Concorda? Vai ficar assim, ó. N ao quadrado menos 2n menos n mais 2 igual a 30. Que vai gerar n ao quadrado menos 3n menos 28, não é isso? Igual a zero. Vai me dar uma equação de segundo grau, e aí eu posso fazer por Bhaskara, ou eu posso fazer por soma e produto, né? Eu vou fazer por soma e produto, que é mais rápido. Soma é 3, que é menos b sobre a, e o produto é menos 28. Dois números somados dão 3 e multiplicados dão menos 28. Beleza? Então, 4 e 7... 4 vezes 7, 28. É isso mesmo? Deixa eu ver. N2 menos n, mais 2. N2 menos 3n. É isso mesmo, né? Então, ou n igual a, para dar menos 28, ou n é igual a 7, ou n é igual a menos 4. Beleza? Para poder dar a soma 3 e o produto menos 28. Como n não pode ser negativo, então esse menos 4 está fora. Resolvendo a equação de segundo grau, a minha resposta seria o meu n é igual a 7. Beleza? Link, mas eu não quero resolver a equação de segundo grau. Se eu não quero resolver a equação de segundo grau, o que eu vou fazer, gente? É muito mais fácil se eu tenho o seguinte, n menos 1 vezes n menos 2 igual a 30. Ao invés de eu resolver a equação de segundo grau, eu testo esses valores de n aqui, gente. Por exemplo, se eu fizer o n igual a 13, o que vai acontecer, gente? Se eu fizer o n igual a 13, é só fazer 13 menos 1 vezes 13 menos 2. 13 menos 1 dá 12, 13 menos 2 dá 11. 12 vezes 11 é igual a 30? Verdadeiro ou falso? Falso. Beleza? Tá aqui, ó, falso. Então, não é o 13. Aí eu vou fazer n igual a 11. Se eu fizer o n igual a 11, gente, n menos 1 vezes n menos 2 vai ficar 10 vezes 9. 10 vezes 9 é igual a 30? Falso de novo.
Beleza? É rapidinho, tá, gente? Parece que vai demorar muito se você testar as opções, mas é bem rápido. Se eu fizer o n igual a 9, vamos lá, n-1 vezes n-2 vai ficar 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 30? Também não. Então, também não é n igual a 9. Beleza? E, por fim, a gente faz o n igual a 7. Se eu fizer o n igual a 7, n-1 dá 6, n-2 dá 5. 6 vezes 5 dá 30? Verdadeiro. Beleza? Ou seja, a minha resposta seria o n igual a 7. Beleza? Então, de uma forma ou de outra, ou testando as opções, ou resolvendo a equação de segundo grau, o teu n é igual a 30. Então, essa questão é bastante interessante porque dá para você fazer por princípio multiplicativo, né? E sem precisar dividir por 3 fatorial, porque tem importância de ordem entre presidente e vice-secretário. Ou fazer o arranjo de n 3 a 3, que também daria certinho, né? Porque você também não tem a importância de ordem nesse grupamento de 3. Beleza? Gabarito da questão. Letra D. Número de pessoas presentes na reunião é igual a 7. Perfeito? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido e até a questão 3. Até mais, gente. Bora para a questão 3, gente. A questão 3 fala o seguinte. Um painel de iluminação possui 9 seções distintas e cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas, ao acaso, 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Então, gente, no painel com 9, o que vai acontecer? Sempre vão acender 3, 2 de uma cor e uma de outra. E aí, o que você abre de possibilidade, gente? Ele já até te deu as possibilidades aqui, ó. O que vai acontecer? Todo painel, como ele vai acender 2 de uma cor e outra de outra, como você tem aí as cores azul ou vermelha, eu tenho o meu raciocínio aberto em 2 momentos, tá? Eu vou abrir o meu raciocínio em 2 partes. Ou vão acender 2, vou botar aqui, tá? Ou vão acender 2 azuis e uma vermelha, e aí acendem 3, 2 de uma cor, outra de outra. Ou, o que, gente? 2 vermelhas e uma azul. Beleza? Então, esses são os meus 2 tipos de situações que podem acontecer de acordo com o enunciado para poder satisfazer o que ele está querendo, tá? Ou vão acender 2 azuis e uma vermelha, ou 2 vermelhas e uma azul. Perfeito? E aí, o que vai acontecer? Como é que eu faço para saber de quantas maneiras eu consigo acender 2 azuis e uma vermelha, gente? Eu tenho o seguinte, vamos pensar o seguinte. Primeiramente, eu tenho 9 seções, beleza? Das 9, eu vou escolher 2 para acender em azul. Ou para pintar de azul, se você preferir falar assim. Então, das 9, eu vou escolher 2 para serem azuis. E depois vão sobrar quantas, gente? Se das 9 eu vou escolher 2 para pintar de azul, vão sobrar 7 restantes. E dessas 7, eu vou escolher uma para pintar de vermelho. Beleza? Então essa é a minha situação. Das 9 eu escolho 2 para serem azuis e depois das 7 que sobraram eu escolho uma para pintar de vermelho. Isso vai acontecer do mesmo jeitinho aqui, ó. Vou até copiar e vou colar aqui. Por quê, gente? Se forem 2 vermelhas, das 9 eu vou escolher 2 para pintar de vermelho ou para acender em vermelho. E das 7 que sobrarem eu vou escolher uma para pintar ou para acender azul. Beleza? Como é que eu faço para escolher 2 de 9? Gente, vamos pensar o seguinte. Se você escolheu essas duas aqui, ó, tá? Dá uma olhada, ó. Escolhi essas duas aqui para serem as azuis. Se você trocar elas de posição, muda o grupo de 2 azuis? Não, concorda? Diferente do problema anterior que a gente estava falando de presidente e vice. E aí você tem 2 pessoas, se você mudar os 2 de lugar, você tem uma configuração diferente. Agora dá uma olhada nessas 2 azuis aqui. Se eu mudar as 2 azuis de lugar,
vai ter uma configuração de seção diferente, pintada de azul? Não. O que isso quer dizer? Que esse grupo aqui, de 2 azuis que você vai escolher, é um grupo não ordenado. Beleza? Se esse grupo aqui é um grupo não ordenado, e esse grupo de 1 aqui também, né? Obviamente é não ordenado, até porque só tem 1. Se ele é um grupo não, vou botar assim, ó, não ordenado, o que vai acontecer, gente? A gente vai fazer uma combinação de 9, 2 a 2. Beleza? E o que significa esse E? Vou multiplicar a mesma coisa pela combinação, só que agora das 7 eu vou escolher 1. Então, combinação de 7, 1 a 1. Lembrando, por que eu estou fazendo combinação, gente? Porque esse grupo de 2, se você muda ele de lugar, não faz uma configuração diferente. Você tem a mesma configuração de seção com 2 azuis pintados. Beleza? Então, por isso que a gente está falando que ele é um grupo não ordenado, logo a gente pode usar uma combinação para poder resolver esse problema. Beleza? E aí, gente, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse grupo de 2 vermelhos também é um grupo não ordenado. Se você pegar esses 2 vermelhos que acenderam e mudar eles de posição, você tem o mesmo grupo de 2 vermelhos acesos. Então, a ordem também não importa. O que isso quer dizer? Que aqui eu também vou fazer o quê, gente? Uma combinação de 9, 2 a 2, para escolher os 2 que vão acender em vermelho. E uma combinação de 7, 1 a 1, para escolher os que vão acender em azul. Beleza? Agora eu só preciso, gente, fazer essas continhas aqui, tá? Quanto é a combinação de 9, 2 a 2, quanto que é a combinação de 7, 1 a 1. Vou fazer aqui no cantinho, tá? O que é a combinação de 9, 2 a 2? É a mesma coisa que 9 fatorial dividido por 2 fatorial e 7 fatorial. Beleza? Esse 9 a gente vai até o 7. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Beleza? E aí você vai cortar embaixo, mantém. 2 fatorial dá 2 vezes 1, que é 2. E o 7 fatorial eu vou deixar para poder cortar com o outro 7 fatorial. Quanto vai dar isso? Se eu cortar os dois 7 fatoriais, vamos lá, gente, vou cortar esse 7 fatorial aqui. Ó. Sobrou só 9 vezes 8, 72, dividido por 2 dá 36. Beleza? Foi. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a combinação de 7, 1 a 1. Tá, gente? Combinação de 7, 1 a 1. Como é que é a combinação de 7, 1 a 1? 7 fatorial. E aí embaixo, 1 fatorial. 7 menos 1 dá 6 fatorial. Beleza? Essa é a formulinha de combinação, tá, gente? Vou até colocar ela ali para quem não sabe, para quem nunca viu, para quem não lembra. E aí o 7 a gente vai até o 6. Certo? Vou até o 6 para poder... 1 fatorial vai dar 1 mesmo. E 6 fatorial eu vou deixar aqui para poder cortar com o de cima. Quem não lembra como é que faz essas combinações, gente, essas formulinhas aí, precisa dar uma estudada, né, em análise combinatória nas formulinhas de combinação. Isso aqui vai dar 7. Beleza? Vou colocar até aqui, tá, para você a fórmula de combinação. O que é a combinação? Vou botar mais para cá. Tá aqui, ó. Combinação de N PAP. O que é a combinação de N PAP, gente? Vai ser N fatorial. E aí embaixo, P fatorial. E do lado vai entrar a diferença entre eles, o N menos o P. Menos o P fatorial também. Beleza? Essa aqui é a formulinha que a gente usa para usar a nossa combinação. Bom, voltando para a nossa questão agora então. Combinação de 9, 2 a 2. Isso aqui vai dar 36 vezes a combinação de 7, 1 a 1, que é 6. Esse ou aqui, gente, o que eu vou fazer? Esse ou significa que eu vou somar com essa outra possibilidade aqui, que também é 36 vezes 6. Beleza? Então,
como é que a gente fica na nossa resposta, gente? Na nossa resposta. 36 vezes 6 dá 180 com 36. Peraí. 180 com 36 dá 200 e... Ai, meu Deus. 36 vezes 6, gente. 216. Porque isso vezes 6 é vezes 7, seu maluco. É 36 vezes 7, desculpa. Então aqui vai ficar 36 vezes 7. Não é isso? E aqui também dá 36 vezes 7. Esse cara aqui vai dar 36 vezes 7, 3 vezes 7, 210 com 42, 252. E esse ou aqui, o que eu vou fazer? Vou somar também com esse outro 252. Então, de quantas maneiras eu posso acender duas de uma cor e uma de outra, gente? 252 mais 252, 504, beleza? Então, quem seria a nossa resposta se ele estivesse perguntando só o número de possibilidades de você acender duas de uma cor e uma de outra? Seria 504 a nossa resposta. Só que ele fala o seguinte, tá? Qual é o tempo mínimo necessário para que você consiga pensar em todas essas 504 possibilidades aqui distintas de iluminação, sabendo que cada possibilidade demora 1 segundo. Então, na verdade, eu tenho 504 possibilidades, que é a mesma coisa que 504 segundos, beleza? Como é que eu passo isso para minuto, gente? É só você pegar esse 504, para você saber quantos minutos tem, né? Você vai pegar esse 504 e vai dividir por 60. Não é isso? A gente vai dividir isso aqui por 60, para saber quantos minutos tem. E aí, como é que eu divido isso aqui por 60, gente? Vamos lá. 60 vezes 8, né? Dá 480. 480 para 504 dá 24. O que isso quer dizer? Que eu tenho 8 sequências de 60 segundos completas e ainda sobram 24 segundos. O que isso quer dizer, gente? Que você tem aí 8 minutos e 24 segundos é o gabarito da questão, a nossa letrinha B de bola. Beleza? Então, questãozinha bastante interessante que fala sobre combinação. Como grande parte das questões da UERJ, muitas delas não trabalham apenas uma combinação. Como grande parte das questões da UERJ não trabalha apenas uma possibilidade, tem ou duas azuis, uma vermelha, ou duas vermelhas e uma azul, e aí esse ou te dá a ideia de soma, beleza? Então, muita coisa de análise combinatória está descrita nessa questão ou descrita nesse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão, que no caso vai ser a questão 4. Perfeito? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 4, questão que fala sobre permutação com repetição. A questão fala o seguinte: uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, ou seja, ou baunilha, ou morango, ou chocolate, formando uma sequência de consumo de sabores. Observe essas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. E ele me deu exemplos de como ele pode consumir esses 6 sabores. Então pode ser, sei lá, baunilha, baunilha, morango, chocolate, ou baunilha, morango, morango, chocolate, baunilha, chocolate. E ele me dá 3 possibilidades apenas. A pergunta dele é: qual é o número total de modos distintos que eu posso consumir esses picolés? Então vamos lá, gente. Primeira observação aí é o seguinte: quando eu olho os exemplos que ele me deu, se eu for seguir o padrão desses exemplos, e não só o padrão do enunciado, o padrão dos exemplos significa que eu sempre tenho 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates. Nesse outro exemplo, 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates. Nesse outro exemplo, 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates. Então, nesse exemplo que ele me deu, nesses exemplos de possibilidades de consumo, eu sempre tenho o que, gente? 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates. Então, vou colocar aqui uma possibilidade. Seria o que, gente? Baunilha, baunilha. Morango, morango. Baunilha num dia, baunilha no outro. Beleza?
morango no outro, chocolate no outro, chocolate no outro. Isso aqui seria uma possibilidade. O que eu vou fazer com essa uma possibilidade aqui, gente? Eu vou só mudar e variar essa ordem. Como é que eu posso mudar a posição dessas letras B's e dessas letras M's? Que vai dar exatamente todas as possibilidades de variação de consumo de 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates. Eu vou trocar esses 6 elementos de posição, significa fazer uma permutação. Se eu mudar os 6 de posição, vai ser uma permutação de 6. Só que essa permutação de 6, eu vou ter uma repetição de quê, gente? De 2 B's. Porque se você trocar o B com o B, não vai fazer diferença. Então, eu tenho uma repetição desses dois caras. Eu vou ter uma repetição de 2 M's. Então, eu coloco outra repetição aqui em cima. E eu vou ter uma repetição de 2 6. O que você faz com isso, gente? Quando você faz essa permutação de 6 elementos com repetição de 2, 2, 2, você está encontrando todas as maneiras de mudar a posição dessas letras B, B, M, M, C, C. Beleza? Levando em consideração que se você trocar o B com B não faz diferença. Se você trocar o M com M não faz diferença. Trocar um C com C não faz diferença. Por isso essa repetição de 2, 2, 2. Como é que você resolve isso? 6 fatorial dividido por quanto, gente? Por 2 fatorial. 2 fatorial, de novo, porque é a repetição. E o outro 2 fatorial, que seria a tua outra repetição. Vou até colocar com cores aqui, ó. Vou colocar esse cara rosa, esse cara verde e vou colocar esse cara azul. Só para você entender de onde vem esses 2, 2, 2 fatoriais aqui. Beleza? E aí, gente, como é que vai dar aí? Quanto vai dar isso, né? Isso aqui vai ficar 6 fatorial, que é 120 vezes 6, 720. Embaixo, dividido por 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Beleza? 72 dividido por 8 dá 9. Como é 720, isso aqui vai dar 90. Beleza? E aí, o gabarito da questão, que inclusive é o gabarito oficial da questão, letrinha B de bola. Beleza? Só que essa questão ela é meio furada. Muita gente reclamou dela, né, do furo dessa questão. Por quê? Porque no enunciado ele não deixa claro para você que você precisa usar 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates. Ele me deu esses exemplos, e aí pelos exemplos a gente entende que tem que ser 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates, mas a minha questão poderia ser outra. Eu poderia pensar o seguinte, né? Quantas baunilhas eu vou consumir? Em algum momento ele diz que eu não posso consumir os 6 dias de baunilha. Ele não deixa isso claro no enunciado. Em algum momento ele diz que eu não posso consumir os 6 dias de morango. Então, na verdade, se eu fosse resolver essa questão de uma maneira mais consistente, né, que não fosse essa aí, mas não teria a opção, então não serviria, eu faria o seguinte, x dias baunilha, beleza? Colocaria y dias morango e z dias chocolate, beleza? Foi ou não foi? Então, quantos sorvetes de baunilha você vai consumir? Então, x sorvete de baunilha, y sorvete de morango, não vou nem botar z dias, tá? Vou botar z sorvetes de chocolate. E aí eu montaria uma equação sabendo o seguinte, quando você junta x mais y mais z, tem que dar 6, porque você tem que consumir 6 chocolates. Mas aí você está abrindo brecha para dizer o que, gente? Que você pode, por exemplo, tomar 6. Uma das soluções, por exemplo, seria o seguinte, 6, 0 e 0. 6 sorvetes de baunilha. Vai todos os dias de segunda a sábado tomar sorvete de baunilha, né? Porque ele não deixa claro que isso não pode acontecer no enunciado, tá? E aí a minha resposta seria o seguinte, gente, se você fosse fazer dessa maneira, você ia pegar 2 sinais de mais para trocar de posição, tá vendo esses 2 sinais de mais aqui? Tá? E 6 bolinhas. E eu vou colocar aqui 6 bolinhas. Como é que a gente resolve de quantas são as soluções inteiras e não negativas dessa equação? X mais y mais e igual a 6. Beleza? E aí você coloca a quantidade de sinais de mais, que são 2. Beleza? E a quantidade de bolinhas é exatamente o termo independente dessa equação aqui, que são 6. Que é 6, na verdade, né? Então eu coloco aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. E aí, também usando permutação com repetição, eu vou trocar esses caras todos aqui de posição. Seria uma permutação de quantos elementos, gente? Seria uma permutação de 6, 7, 8. Com repetição de quê, gente? De 2 sinais de mais e 6 bolinhas. Então, isso aqui seria 8 fatorial dividido por 2 fatorial e 6 fatorial. Isso aqui, gente, ia dar quanto, né? Se eu fosse resolver, ia ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E embaixo vai ficar 2 fatorial dá 2 e 6 fatorial para cortar com o de cima. Cortando esses 6 fatoriais aqui, gente, a minha resposta daria 7 vezes 8, 56. Dividido em 2 daria 28. Beleza? Eu, se fosse resolver uma discursiva, resolveria assim, tá, gente? Eu colocaria 28 como resposta. Por quê? Porque em nenhum momento no enunciado ele diz que você tem obrigatoriedade de serem 2 morangos, 2 baunilhas e 2 chocolates. Mas, nesse exemplo que ele deu, só tem 2 morangos, 2 baunilhas e 2 chocolates em todos os 3 exemplos. Então, a solução para a gente fica sendo usar apenas 2 baunilhas, 2 morangos e 2 chocolates, trocando 6 elementos de posição com repetição de 2, 2 e 2. Gabarito da questão oficial 90. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha 5 do módulo de análise combinatória do nosso projeto ERG, é questão bastante complexa que fala sobre permutação e ela fala sobre um tema muito comum quando a gente fala de análise combinatória, que é o tema das placas, né? E aí a gente fala aí dos critérios de 2 países diferentes nessa questão. Vamos dar uma olhadinha na questão. A questão fala o seguinte: tabela abaixo apresenta os critérios adotados por 2 países para a formação de placas de automóveis. Em ambos os casos, podem ser utilizados os 10 algarismos, de 0 a 9, e as 26 letras do alfabeto. Só que ele fala que no país X, você pode ter 3 letras e 3 algarismos em qualquer ordem. No país Y, 3 letras em qualquer ordem, à esquerda do bloco, e 4 algarismos também em qualquer ordem, só que à direita. E aí, gente, a gente vai dar uma olhada e a gente vai, né, puxar a sardinha para o nosso lado. A gente vai para o número de maneiras que a gente consegue fazer nesse país Y aqui, porque ele é o nosso sistema de placas. 3 letras e 4 dígitos, né? 3 letras à esquerda e 4 dígitos aqui. E aí, desse sistema aqui, o que a gente vai fazer, gente? Como é que a gente vai trabalhar nesse caso aqui, que ele é mais fácil pra gente, tá? Tá aqui em vermelho. É vermelho. E aí, vou apagar aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. O que acontece, gente? Quantas possibilidades eu tenho para minha primeira letra? Beleza? Para minha primeira letra eu tenho 26 possibilidades. Para minha segunda eu tenho 26 também, porque ele pode repetir. Beleza? Ele não falou, ó, 3 letras em qualquer ordem, não diz que não pode repetir. E aí aqui, mais uma de 26. Beleza? Aqui, começa a entrar agora os algarismos de 0 a 9. Então eu tenho 10 possibilidades. Depois, 10 possibilidades de novo. Pera aí, vou ter que organizar essa casa aqui. Porque vai dar ruim. Vai ficar muito pequenininho, né? Então tem que fazer maiorzão aqui. E aqui, fazer maior, 1, 2, 3, 4. Pronto, separei aqui. Só que esse aqui eu tenho que pintar de preto. Ah, vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para essa letra? Para essa letra, 26. Todas as letras do alfabeto. Para essa, 26. Para essa, 26. Para esse algarismo aqui, 10. Para esse outro algarismo aqui, 10. Para esse outro algarismo aqui, 10. E ainda tem mais um, né? Então, ferrou. Não vai dar espaço de novo. Nossa, que saco. Então,
Vou botar aqui embaixo mais fácil. País Y. Beleza? Então, 26 para a primeira letra, 26 para a segunda letra, 26 para a terceira letra. Beleza? Agora, para os algarismos. 10 para o primeiro. Pode repetir. Observa até que tem 2 9s ali no exemplo que ele deu. 10 para o próximo. 10 para o próximo. E 10 para o próximo. Acabou. Ficaria assim. Beleza? Zero problema. O nosso problema é o país X. Por quê, gente? Porque o país X, ele fala que são 3 letras e 3 algarismos, mas em qualquer ordem. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em um exemplo. Vamos pensar num exemplo que seja 3 letras. Seria 26, 26 e 26. 3 algarismos seria 10 vezes 10 vezes 10. Mas o que acontece, gente? Não necessariamente são 3 letras e 3 algarismos. Pode ser 2 letras, um algarismo, depois mais uma letra e depois mais 2 algarismos. Então, o que acontece? Você pode mudar a posição de letras e algarismos nesse país X. E aí eu vou colocar o seguinte, ó. Mudando a posição de letras e algarismos, pensa comigo, gente. Ó, se eu botar assim, letra, 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 algarismo, algarismo, algarismo. Isso é uma possibilidade. Como é que eu mudo a ordem disso, gente? Mudar a ordem de letra, 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 algarismo, algarismo, algarismo seria trocar esses 6 caras de posição. Seria uma permutação de 6 elementos com repetição de 3 L's. Vou botar aqui 3 L's e 3 A's. Então, como é que eu mudo posição de 3 letras e 3 algarismos? Letra, 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 algarismo, 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 permutação de 6 com repetição de 3 e 3. Então, como aqui nesse primeiro país você tem 3 letras e 3 algarismos em qualquer ordem, o que você vai trocar de posição é exatamente a posição em que as letras e os algarismos se encontram. Então, seria isso aqui uma permutação de 6 com repetição de 3 e 3. E aí, gente, quanto que dá isso aqui? Isso aqui a gente faz a conta. Vai ficar 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 3 fatorial. E aí isso aqui vai dar 720. Beleza? Em cima da 720. Embaixo vai dar 6 vezes 6, 36. Isso aqui, gente, dá 20, né? 72 dividido por 36 dá 2. Então isso tudo aqui vai dar 20. Beleza? Foi? Então, como é que ficou, então, o número de possibilidades do meu... A pergunta dele é, no país X eu tenho N possibilidades, no país Y eu tenho P, ele quer N sobre P. O que ele quer, então, gente? Ele quer a razão desse número de possibilidades do país X, que seria... Vamos lá, vou botar aqui para vocês, gente. O que ele pede na questão? Vamos lá, qual é a razão que ele pede na questão? Quantas possibilidades de placa eu tenho no país X, gente? E aí eu teria o seguinte, ó. 26, 26, 26, 10, 10, 10. Só que no final eu tenho um 20. O que é esse 20 aqui, gente? É exatamente a permutação de 6 com repetição de 3 e 3, que é a troca de posição das letras e dos algarismos. E aí eu vou dividir pelo número de placas do país Y. Qual seria o número de placas do país Y, gente? Seria 26, 26, 26. E aí tem 10, 10, 10 e 10 também. Beleza? Então, seria exatamente o de baixo aqui, ó, o país X dividido pelo país Y. Só que aí, se você fizer isso, gente, o que vai acontecer? 26 com 26 corta, 26 com 26 corta, 26 com 26 corta, 10 com 10 corta, 10 com 10 corta, 10 com 10 corta. Sobra o que, gente? 20 dividido por 10, que dá exatamente 2. Beleza? E aí, o gabarito da questão fica sendo a letrinha B de bola. Perfeito? Questãozinha difícil, questãozinha complicada, mas de um tema muito comum em análise combinatória, que é o sistema de modelos de placas de automóveis, né? Não só no Brasil, mas também em outros lugares, como ele deu esse exemplo aqui do país X. Beleza? Até mais, gente!
Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 6, uma questão que fala de permutação com repetição, uma questão clássica de permutação com repetição, que fala sobre número de caminhos, beleza? E a questão fala o seguinte: uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B sobre os lados do triângulo, percorrendo X caminhos distintos. Então, o que eu preciso saber aqui, gente? Quantos são os caminhos que eu consigo fazer para ir do A até o B? Cujos comprimentos são todos iguais. Então ele fala o seguinte: quantos são os caminhos que têm o mesmo comprimento do A até o B? Beleza? Sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, X é igual a quanto? O que é o X? O X não tem nada a ver com D. O X é o número de caminhos que eu consigo fazer do A até o B, indo pelo menor caminho. Lembrando o seguinte, gente, para eu ir do menor caminho, do A até o B, significa dizer o seguinte, ó, você sempre vai andar, vou pegar aqui um caminho, tá, gente? Ó, observa que eu vou andar aqui, ó. Um dos caminhos é andar para a esquerda, andar para a esquerda, andar para a esquerda, andar para a esquerda, fazer esses 4 movimentos aqui, ó, que seria, né, D, 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 D. Na verdade, D, D não, né? O lado aqui, o lado seria L. Andar 4 L's aqui do triângulo equilátero e depois andar 2 vezes, não, continua vermelho, tá? Depois andar 2 vezes para cima. Observa que eu vou andar aqui, ó. Espera aí. Nesse caso aqui não tem inclinado, né? Não tem uma setinha inclinada, então vou ter que pegar aqui uma bem mais grossinha aqui, ó. Pegar esse aqui. Para cima. Porque não fica a grossura que eu quero aqui. Ó. Esse aqui e esse aqui. Então eu fiz um total de 6 movimentos, andando 4 para a esquerda e 2 para cima. Observa o seguinte, né? Se eu andar um dos caminhos aqui, peraí, vou botar vermelho aqui. Se eu botar esquerda, depois esquerda, depois esquerda, depois esquerda, 4 vezes, e depois o rosinha, cima, e o outro rosinha, cima de novo. Isso aqui é um dos caminhos, uma das possibilidades que eu tenho de ir até do A até o B. Eu poderia pensar em outra. Observa que se eu pensasse em outra, eu poderia fazer o seguinte, ó, ir para cima, depois andar, botar em amarelo, tá? Pra cá, aí depois cima de novo. Pode ser? E depois um monte de amarelo, concorda? Se eu andar pra cá, pra chegar lá no B, eu tenho que andar amarelo, amarelo, amarelo. Seria um outro caminho. Observa o seguinte, gente, que esse outro caminho aqui, eu estou andando o seguinte, ó. Como é que seria esse outro? Cima, depois esquerda, depois cima, depois um monte de amarelo. Seria amarelo, amarelo para a esquerda e amarelo para a esquerda. Nesses 2 exemplos aqui, para eu chegar do A até o B andando a menor distância, eu sempre vou andar 4 vezes para a esquerda e 2 para cima. A única diferença é a ordem e o momento em que você vai para a esquerda e o momento que você vai para cima. Mas não vai mudar. Qualquer caminho que você pegue para ser o menor caminho do A até o B, sempre você vai andar 4 vezes para a esquerda e 2 vezes para cima. Aqui, por exemplo, nesse meu primeiro trajeto, aqui, uma das possibilidades de trajetória seria 4 esquerdas seguidas, depois 2 cimas seguidas. Essa outra possibilidade de caminho seria cima, esquerda, cima e 3 esquerdas. E aí as variações dessas setinhas vão te dar um número de caminhos diferentes. Então, como é que eu faço para variar a quantidade de posições dessas setinhas aqui? Ó? Eu vou mudar de posição as setas, vermelhas e rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer uma permutação. Tá, né? Botar em vermelho.
fazer uma permutação, vou botar em vermelho não, vou botar em preto, pronto. Fazer uma permutação de 6 elementos, e aí desses 6 eu vou repetir 4 movimentos para a esquerda e 2 movimentos para cima, beleza? E acabou. Isso aqui vai te dar exatamente o número de caminhos que você tem do A até o B. Essa questão ela é muito tradicional, então se você assistir a aulinha nossa de combinatória, né, na parte de permutação com repetição, você vai pegar exemplos de problemas de caminhos, que já caiu na UERJ algumas vezes, já caiu no Enem algumas vezes, então são problemas clássicos com o mesmo tipo de modelo, tá? E aí a gente consegue resolver sempre da mesma maneira, beleza? Deixa eu só botar esse 2 aqui, o 4 vermelho repetido, e o 2 eu vou colocar em rosa, beleza? E aí isso aqui vai ficar como, gente? Vai ser 6 fatorial dividido por 4 fatorial e 2 fatorial. Beleza? O 6 a gente vai até o 4 para poder cortar. Vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E aí embaixo vai ter um 4 fatorial que vai cortar com o de cima e o 2 fatorial que dá 2. Minha resposta, gente, se você cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, nossa resposta vai ser 15. Beleza? Tranquilo? Então, o número de caminhos do A até o B diretamente, eu tenho 15 caminhos distintos. Perfeito? Tranquilo? E aí o gabarito da questão fica sendo a letrinha B. Até mais, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão, questãozinha 7. Vamos para mais uma questão de análise combinatória, questão 7 agora, e a questão fala o seguinte. Bom, ele me dá uma tirinha, né, do menino maluquinho, do Ziraldo, e fala o seguinte. Meninos, quando ficam juntos, são um saco. Quando as meninas se juntam, também é um saco. Bom mesmo é quando são os meninos e as meninas juntinhos. Bom, considere um conjunto com 8 crianças, então tem 4 meninos e 4 meninas. Ele quer formar grupos não vazios, e ele fala N grupos aí, com um número igual de meninos e meninas, mas ele não descreve quantos. Então ele fala o seguinte, gente, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho, tá? Um grupo grande com 4 meninos. Vou até botar mais fininho aqui. Então eu tenho um grupo grande com 4 meninos. Então 4 homens. E eu tenho um outro grupo com 4 mulheres. 4 meninos. Beleza? O que ele vai fazer aqui, gente? Ele vai escolher grupos, tá? Com número igual de meninos e meninas. Mas ele não diz quantos. Então eu posso escolher, por exemplo, um grupo que tenha, por exemplo, um menino e uma menina. Então a minha primeira possibilidade, assim como várias questões da UERJ combinatória, que abre-se em vários casos, a gente vai ter o seguinte. A minha primeira possibilidade é um grupo que tenha um homem e uma mulher. Ou, beleza? E aí a gente vai para outras possibilidades, tá? Qual é a minha outra possibilidade? 2 homens e 2 mulheres. Ou 3 homens e 3 mulheres. Ou 4 homens e 4 mulheres. Então, esse aqui são todos os caminhos que a gente tem para encontrar grupos menores, ou até do mesmo tamanho, com um número igual de meninos e meninas. Então, o que acontece, gente? Quando a gente for escolher, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tivesse que escolher um subconjunto com 2 meninos. Tá? Dos 4, vamos supor que eu tivesse que escolher, sei lá, 2. Aqui, depois eu vou apagar isso, tá? Como é que eu sei se eu vou usar aí um grupo que tem ordenação ou que não tem ordenação? Tá? É só fazer o seguinte. Imagina que dos 4 meninos, quem foi escolhido foi eu e o João. Vou mudar de posição com o João. Se o grupo escolhido fosse o João e eu, iria fazer alguma diferença entre os meninos escolhidos? Não. A gente está escolhendo meninos que vão se juntar com as meninas. Beleza? Escolher eu e o João e eu é o mesmo grupo de 2 meninos. Então, se a gente mudar de lugar,
não tem diferença nenhuma no nosso grupo de 2. O que isso quer dizer? Que esse grupo de 2 é um grupo não ordenado. Então a gente vai fazer uma combinação para escolher esses dois homens aí. E a mesma coisa com as duas meninas. Se fosse a Maria e a Joana e a Maria seria o mesmo grupo de 2, beleza? Que vai se juntar aos meninos. Então, para escolher esses subconjuntos menores aqui, ó, que pode ser no caso, tá vendo? Eu vou escolher aqui dos homens e das mulheres, que pode ser 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, são subconjuntos o que, gente? Não ordenados. Então, vou até escrever aqui que eles são não ordenados. Beleza? Se eles são não ordenados, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer uma combinação. Beleza? Então, para escolher um dos 4, o que eu vou fazer, gente? Combinação de 4, 1 a 1. Esse E aqui a gente faz vezes, né? Combinação. Para escolher agora a menina do outro grupo, mesma coisa. Tem 4 meninas, eu vou escolher uma. Então, combinação de 4, 1 a 1. Esse OU vai me dar a ideia de quê, gente? Soma. Agora, vamos para outra possibilidade. Eu quero escolher 2 homens desse grupo de 4. Como não tem ordenação, combinação de 4, 2 a 2. Beleza? E o que eu faço? Vezes. Para escolher agora as duas meninas, combinação. Tem 4 meninas lá. Eu vou escolher 2 também. Esse OU, o que eu faço? Soma. Para escolher agora os 3 homens, combinação dos 4 homens que tem no total, eu vou escolher 3 não ordenados. Esse E vezes 3 meninas, combinação de 4, 3 a 3 também. Esse OU, o que eu faço? Soma. Combinação, para escolher agora 4 meninos, eu posso fazer combinação de 4, 4 a 4. Opa, peraí que saiu 3. Combinação de 4, 4. Esse E eu coloco vezes. Combinação para escolher as 4 meninas, também. Combinação de 4, 4. Beleza? Bom, agora é só fazer essas combinações aí, tá, gente? Como é que a gente faz essas combinações? É agora a parte mais fácil, né? Por exemplo, para eu fazer a combinação de 4, 1 a 1, você pode fazer mais rápido, você pode fazer mais devagar, tá, gente? Tanto faz. Eu vou direto aqui. Vai ser 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 fatorial, que é a diferença. Beleza? Isso aqui vai dar 24 dividido por 6, que dá 4. Então, esse cara aqui eu já sei que dá 4. Beleza? A combinação de 4, 2... Aí, a combinação de 4, 2... Ela vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial e a diferença deles que também é 2 fatorial. Isso aqui vai dar 24 dividido por 4, que dá 6. Beleza? Combinação de 4, 3. Combinação de 4, 3. Para quem já é mais malandro, vai saber que ela é igual a de 4, 1, tá? Porque 1 mais 3 mais 1 dá 4. Mas quem não sabe isso daqui faz na mão mesmo. Vai ficar 4 fatorial. Espera aí. Eita! 4 fatorial. Embaixo, 3 fatorial. E 1 fatorial. Observa que essa aqui é igual à primeira. Né? Ó, 4, 1 fatorial e 3 fatorial. 4, 3 fatorial e 1 fatorial dá a mesma coisa. Então, isso aqui também vai dar 4. Beleza? E, por fim, a combinação de 4, 4. Que é a mais fácil até, né? Porque se você não quisesse fazer combinação, é só pensar o seguinte. De quantas maneiras eu posso escolher 4 meninos de um grupo de 4 meninos, se eles não têm ordenação? Uma maneira só. Beleza? Mas, se você quiser fazer, a gente pode fazer. Ó. 4 fatorial. Eita, saiu tudo zoado. 4 fatorial. Embaixo, 4 fatorial de novo. E do lado, a diferença que é 0. Lembrando, 0 fatorial dá 1, tá, gente? Não é 0. Se 0 fatorial dá 1, isso aqui vai dar 24 dividido por 24, que é 1. Beleza? Então, como é que vai ficar a nossa resposta aqui, gente? A nossa resposta vai ficar o seguinte, ó.
Combinação de 4, 1 vai dar 4 vezes 4, mais, vamos embora, aqui, 6 vezes 6, mais, combinação de 4, 3, vai dar 4 vezes 4, mais 1 vezes 1, beleza? Isso tudo vai dar 16 com 36 dá 52, 52 com 10 dá 62, 64, peraí, calma aí, 36, 46, 52, 52, 62, 68 mais 1, 69, beleza? Então, gabarito da questão aí, 69, perfeito? Letra C de casa. E é uma questãozinha de combinação, mas que se abre em vários casos, né? De você ter um grupo com um menino e uma menina, ou 2 meninos e 2 meninas, ou 3 meninos e 3 meninas, ou 4 meninos e 4 meninas, beleza? Então, essa parte aqui, ó, que eu vou pintar aqui de verde, ela é a parte mais importante da questão. Significa você escrever o que o enunciado está pedindo e abrindo em todas as possibilidades, beleza? Então, assim, quando eu escrevo isso aqui, eu tenho um norte para poder montar essas combinações e aí eu tenho um norte para começar a fazer as contas. Tentar sair fazendo conta direto é muito mais complicado do que você escrever o que o enunciado está pedindo, abrindo e listando o seu raciocínio, beleza? Até mais, gente. Espero que vocês tenham entendido aí e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 8, questão de análise combinatória do nosso módulo, né, de análise combinatória, e a questão fala o seguinte. Ao refazer seu calendário escolar para o segundo semestre, uma escola decidiu repor algumas aulas em exatamente 4 dos 9 sábados disponíveis dos meses de outubro e novembro, com a condição de que não fossem utilizados 4 sábados consecutivos. Então ele fala o seguinte, você tem 9 sábados disponíveis e você vai ter que escolher 4 para repor as aulas. E aí, primeira coisa, gente, ele me dá uma regra aí de que diz que não podem ter 4 sábados consecutivos, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma estratégia nessa questão muito interessante em análise combinatória, que é o seguinte, o que é o não em análise combinatória, gente? Ele pode ser o total menos o sim. Então, quando ele fala o seguinte, não posso ter sábados consecutivos, então o que acontece aqui, gente? Não ter sábados consecutivos. O que seria não ter sábados consecutivos, gente? Eu posso fazer o... Escrevi errado aqui. Peraí. Deixa eu botar em amarelo aqui. Vou botar aqui, ó. Não sábados consecutivos. O que seria não ter sábados consecutivos, gente? Seria o total de maneiras de você escolher 4. Beleza? Então seria o total. Total. Tipo, de quantas maneiras eu posso escolher 4 de 9. Beleza? Total de maneiras de escolher 4 sábados. Beleza? Foi? Deixa eu botar aqui assim. Não vai, peraí. Vou botar assim. É o total de maneiras de escolher 4 sábados, menos o sim. O que é o sim, gente? O sim é exatamente o contrário do que ele está pedindo. Ter 4 sábados consecutivos. Beleza? Então, o que seria o sim nesse caso, gente? Seria exatamente a ideia de você ter os 4 sábados consecutivos. De quantas maneiras eu não tenho sábados consecutivos? É o total de maneiras de escolher 4 sábados, menos o total de maneiras de você escolher 4 sábados consecutivos. Beleza? Que seria exatamente o contrário do que ele está pedindo. Então, o que eu vou fazer, gente? Primeira coisa, eu vou ver o total de maneiras de escolher 4 sábados, independente de qualquer regra. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 4 sábados. Aliás, eu tenho 9 sábados disponíveis. Beleza? E eu quero escolher 4. A minha pergunta é, na hora de escolher esses 4, eu tenho um grupo ordenado ou não ordenado? Essa é a pergunta. Vamos lá. Então, se eu escolhi o sábado do dia 1º, depois eu escolhi o sábado do dia 8,
depois eu escolhi o sábado do dia 15 e escolhi o sábado do dia 22. Esse é um grupo com 4. A minha pergunta é, esse grupo ele é ordenado ou não ordenado? Se eu trocar, por exemplo, o dia 1 com o dia 8 de posição, eu tenho um grupo de 4 sábados iguais ou diferentes? Se eu escolher o grupo com 4 sábados, ó, eu escolhi o dia 1º, o dia 8, o dia 15 e o dia 22, para repor aula. Aí eu vou trocar 1 com 8. Eu escolhi o dia 8, o dia 1, o dia 15 e o dia 22. É um grupo de 4 sábados diferentes? Não. 1 e 8. 8 e 1 continua sendo o mesmo grupo com os 4 sábados que você vai repor as aulas. Isso significa que esse grupo de 4 ele é um grupo que, gente, não ordenado. Esse grupo de 4 sábados aqui, ele é exatamente igual a esse grupo de 4 sábados aqui, gente. Ó, dia 8, dia 1, dia 15 e dia 22 é o mesmo grupo. Se esse grupo aqui é o mesmo, significa que esse cara aqui, ele é um grupo não ordenado. Se ele é um grupo não ordenado, como é que eu faço, gente? A gente vai fazer, vou botar aqui, ó, não ordenado. Se ele é um grupo não ordenado, eu vou fazer uma combinação de 9, 4 a 4. Beleza? E aí, como é que eu calculo a combinação de 9, 4 a 4, gente? Vamos lá. 9 fatorial. Embaixo, 4 fatorial. Do lado, 9 menos 4, 5 fatorial. E aí aqui não tem jeito, né? Aqui não dá para fazer essa continha de cabeça. Eu vou ter que ir com o 9 até o 5. Então, vou 9, 8, 7, 6. Eu vou até o 5. Embaixo, eu vou deixar 4, 3, 2 e 1. E vou deixar o 5 fatorial do lado. Por que eu vou deixar o 5 fatorial do lado, gente? Para poder cortar com o 5 de cima. Ficamos assim, ó. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai cortar esse 5 com esse 5. Vou cortar, por exemplo, o 4 e o 2 com o 8. E vou cortar esse 3 e esse 6. Vou colocar um 2 aqui. Beleza? Como é que ficou isso aqui então, gente? Ficou assim, ó, 9 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vezes 2, 126. Beleza? Então, o que é o total de maneiras de você escolher 4 sábados? 126. Agora eu vou para o meu outro problema. Qual é o meu outro problema? Ver desses 126 grupos com 4 aqui, quantos tem 4 sábados consecutivos? Beleza? Foi ou não foi? E aí, vamos lá. São 9 sábados. Vou botar aqui, ó. S1. Assim, ó. S1. S2. S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 e S9. São 9 sábados. A minha pergunta é, quantos são os grupos com 4 sábados consecutivos? Essa é a minha pergunta. Não é muito difícil. Vamos listar aqui, ó, é rapidinho. Ó. Primeiro grupo com sábados consecutivos, S1, S2, S3 e S4. Próximo grupo com sábados consecutivos, S2, S3, S4, S5. Próximo grupo, S3, S4, S5, peraí, S3, S4, S5, S6. Próximo grupo, S4, S5, S6 e S7. Próximo grupo, S5, S6, S7 e S8. E próximo grupo, S6, S7, S8 e S9. Não tem mais, gente. Você não consegue encontrar outro grupo com 4 sábados consecutivos. Beleza? Foi ou não foi? Esse aqui são todos os grupos de sábados consecutivos que você consegue arrumar dentro desse universo de 9 sábados. São no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual seria a minha resposta, gente? O total de maneiras de escolher 4 sábados. Vou colocar aqui em cima, tá, gente? Isso aqui é igual a 126. Menos... Qual é o número de maneiras de você ter 4 sábados consecutivos? Desses 126 grupos de 4, quantos são de sábados consecutivos? São esses aqui, ó.
que são exatamente 6. Então, a tua resposta vai dar 126 menos 6, 120. Beleza? Então, nossa respostinha da questão, 120. Beleza? Questãozinha interessante, né? Que fala de um princípio que a gente usa bastante em análise combinatória, que é o da exclusão, né? Que é só você pegar o não, ele vai ser o total menos o sim. Então, você faz o total de maneiras menos exatamente o que ele está pedindo ao contrário, né? Que seria você ter os 4 sábados consecutivos. Você vai encontrar exatamente o que sobra, que é você não ter 4 sábados consecutivos. Gabarito da questão, letra C de casa, beleza? Então, o gabaritozinho aí dessa questão, letra C. Perfeito? Até mais, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Fala, gente. Vamos para mais uma questão de análise combinatória, questãozinha 9. E a questão fala o seguinte. 7 diferentes figuras foram criadas para ilustrar um grupo de 4 do Manual do Candidato do Vestibular 2007. E ele me dá 4 figurinhas daqui, né? Um desses grupos é esse aí, ó, né? Deve ser o salto com barra, futebol, sei lá o que é esse daí, né? Não sei se é... Não sei o que é esse daí. E o outro aí deve ser o basquete. Considere que cada grupo com 4 que poderia ser formado, ele só é distinto quando pelo menos uma das suas figuras é diferente. O que ele quer dizer com isso, gente? Que esse grupo de 4 aí, ele só vai ser diferente de outro grupo se uma das figurinhas não for essa. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que se for o mesmo grupo com 4, mas com uma ordem trocada, é o mesmo grupo de 4. É isso que ele quer dizer. Então, qual é a interpretação dessa frase aqui que é a mais importante da tua questão, tá, gente? As questões de análise combinatória precisam muito de interpretação. Quando ele fala para você aqui, ó, tá? Que isso aqui acontece, que um grupo é diferente do outro só quando uma figura é diferente, significa que se você tiver o mesmo grupo em uma outra ordem, não configura um grupo diferente. Então quer dizer que esse grupo de 4, gente, ele é um grupo não ordenado. Em que, gente? Se você muda 2 elementos de posição, não configura um grupo diferente. Mas se você troca uma figurinha por uma outra que não está aí sim configura um grupo diferente. Beleza? Então o que ele quer dizer, gente? Que eu tenho... De quantas maneiras eu consigo ilustrar o meu manual? Então eu tenho disponível, gente, vamos lá, gente. Eu tenho disponível 7 figuras diferentes. Beleza? Que foram criadas. Então dessas 7, eu preciso escolher 4 para poder montar, formar. O que ele quer fazer, gente? Ó, de 7 figuras diferentes que você tem, um grupo de 4, você vai escolher 4, né? Foram criadas para ilustrar, em grupos de 4. Então, das 7, você vai escolher pequenos grupos menores com 4 figurinhas. E esse grupo de 4 aqui, como ele falou que uma figurinha só é diferente da outra, se tiver uma outra figura que não seja essa, significa que você mudar a ordem, não configura um grupo diferente. Então, esse grupo aqui é um grupo não ordenado. Se esse grupo é um grupo não ordenado, de quantas maneiras a gente pode fazer isso, gente? Uma combinação de 7, 4 a 4. Combinação de 7, 4 a 4 vai ficar como, gente? 7 fatorial, embaixo 4 fatorial e do lado a diferença que é 3 fatorial. Beleza? Como a gente também não consegue fazer isso aí de cabeça, a gente vai ter que ir com o 7 até o 4. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, e a gente coloca o fatorial. Embaixo a gente deixa o 4 fatorial para poder cortar, e o 3 fatorial eu coloco 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E agora, gente, como é que vai ficar isso aí? Bom, esse 4 fatorial corta com esse 4 fatorial. Esse 3 vezes 2 corta com esse 6. E sobra 7 vezes 5, 35. Beleza? Tranquilo? E aí o gabarito da questão fica sendo a tua letrinha B de bola. Show? Tranquilo? Então, mais uma vez, lembrando, a parte mais importante do enunciado é essa, que ele diz que um grupo desses de 4 só é diferente se você trocar uma figurinha. Ou seja, indiretamente ele está dizendo que se você não troca a figurinha, só embaralha a ordem, não forma um grupo diferente. Então, se você muda 2 caras de posição, não configura um grupo diferente, então é um grupo não ordenado.
Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a questão 10 do nosso módulo de análise combinatória. Uma questão bem recente do vestibular da UERJ. A questão fala o seguinte. Uma pessoa tem no bolso exatamente 7 notas de valores diferentes. 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. Como mostra a imagem. Essa pessoa retira do bolso, ao acaso, 3 dessas 7 notas. O número total de retiradas em que as 3 notas somam um valor maior do que 50 é igual a quanto? E aí, gente, vamos lá, gente. Para trabalhar um valor maior do que 50, nessa questão, eu vou usar, tem várias maneiras de você pensar, você pode ficar aí quebrando a cabeça em algumas delas, mas eu, de novo, vou usar o princípio da exclusão, que diz o seguinte, o que é ter maior, deixa eu botar aqui, ó, soma maior que 50, beleza? O que seria eu ter a soma maior do que 50? Eu vou pegar o meu total e vou tirar das somas o que, gente? Menores ou iguais a 50, beleza? Então, o que é esse princípio da minha exclusão, gente? De novo, vai ser o teu total menos o sim, não é isso? Então, eu posso dizer que para eu pegar todos os casos que tem soma maior do que 50, basta eu pegar o total de casos e tirar da soma que seja menor ou igual a 50, beleza? Qual é o total de casos, gente? O total de casos seria exatamente o total de maneiras de você escolher o que, gente? 3 notas de um total de 7, beleza? Sem pensar em nada, sem pensar em soma nenhuma. Então, eu tenho 7 notas ao todo. De quantas maneiras eu consigo escolher um grupo com 3. Esse seria o meu total. E aí, vamos ver se esse grupo de 3 é ordenado ou não ordenado. Bom, se eu escolher a nota de 2, 5 e 10, 2, 10 e 5, é o mesmo grupo de 3 notas, porque a soma vai dar na mesma coisa. Então, eu posso fazer uma combinação de quanto, gente? Uma combinação de 4. 3 a 3. Beleza? E aí, desculpa, combinação de 7, 3 a 3, né? São 7 ao todo. Hoje você vai escolher um grupo de 3. Uma combinação de 7, 3 a 3. O que seria essa combinação de 7, 3 a 3, gente? 7 fatorial, embaixo 3 fatorial, do lado a diferença que é 4 fatorial. Beleza? E aí eu vou com o 7 até o 4 para poder cortar. Então vai ficar 7, 6, 5, vou até o 4. O 4. Embaixo, esse 3 fatorial, eu sei que dá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E do lado vai ficar o 4 fatorial para cortar com o de cima. Então, a gente vai cortar um monte de gente aqui, ó. Vou cortar esse 4 fatorial e o 6 com o 6, que no caso era o 3 fatorial. Isso vai me dar 35. Então, qual é o total de maneiras que você consegue escolher 3 notas das 7? 35 maneiras. Beleza? E aí, gente, o que a gente precisa fazer agora? Descobrir quais desses grupos de 3 tem uma soma menor ou igual a 50. Gente, observa o seguinte. Para eu ter uma soma menor ou igual a 50, basta que eu tenha qualquer combinação de 3 notas dentro desse universo aqui, ó. Olha para cá. Se eu pegar esse universo aqui, qualquer soma de 3 vai dar menor ou igual a 50. Concorda? Ó, 2 com 5 com 10, 2 com 5 com 20, 2 com 10 com 20, 5 com 10 com 20. Todos esses grupos, observa, inclusive eu consigo listar eles na mão, ó. 2, 5 e 10. Vai dar uma soma menor que 20. 2, 5 e 20. Vai dar uma soma menor, menor ou igual a 50. O que mais, gente? O 2, o 10 e o 20 também vai dar uma soma menor ou igual a 50. Depois, gente, com o 5. O 5 e o 2 já foi. O 5 e o 10. O 5 e o 10 com 2 já foi. Vou botar agora 5, 10 e 20, que não tinha ido ainda. Beleza? O 5 com os outros já foi. E aí não dá para pegar mais, porque se eu pegar, por exemplo, o 10, o 20
e o 5 já foi. O 10 e o 20 e o 2 já foi. E aí teria que pegar uma nota de 50, e pegando uma nota de 50 vai passar de 50, não vai ser menor ou igual a 50. Então, na verdade, os casos de soma menor ou igual a 50 são esses 4 casos aqui, ó, que eu listei na mão. Então, só tem 4 casos, beleza? Mas eu também poderia descobrir isso aqui de uma outra maneira. Vamos lá, gente. Como é que eu pegaria, por exemplo, todos os casos em que eu tenho uma soma menor ou igual a 50? Eu poderia fazer o seguinte, como eu sei que a soma menor ou igual a 50 só pode ser dada com essas notas aqui, é só eu pegar todos os grupos de 3 que eu consigo fazer com essas 4. Ou seja, pegar todos os grupos de 3 que eu consigo fazer com essas 4 notas ali, seria desse grupo aqui com 4, eu escolher subconjuntos de 3. Eu poderia fazer, por exemplo, uma combinação aqui de 4, dessas 4 notas, eu combinar elas 3 a 3, que você vai encontrar exatamente o que, gente? 4 fatorial, embaixo 3 fatorial e 1 fatorial. Isso aqui vai dar 24 dividido por 6, que dá exatamente 4. O que é esse 4 que eu estou encontrando aqui, gente? É exatamente o total de grupos de 3 que eu consigo fazer com essas 4 notas, que seria exatamente o que me daria uma soma menor ou igual a 50. Mas essas 4 aqui são exatamente essas 4 que eu fiz na mão aqui. Então você poderia fazer ou assim azul ou assim vermelho fazendo na mão. Ou seja, quem seria então a nossa resposta, gente? Qual é a soma que dá maior que 50? É o total de grupos 3 a 3, de notas 3 a 3 aqui, que são 35, tirando essa soma que dá menor ou igual a 50, que é 4. Então a tua resposta nessa questão, quem seria a nossa resposta, gente? Nossa resposta seria o total, que é 35. De quantas maneiras você pode escolher 3 dessas 7, sem levar em consideração nenhuma soma. E depois tirar as 4, que são exatamente as somas que dão menores ou iguais a 50. Total menos a soma menor ou igual vai dar a soma maior do que 50, que é 31, que é o gabarito dessa questão. Beleza? Questãozinha mais difícil, um pouquinho de análise combinatória e bem recente, né? Letra C é o gabarito da questão. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a próxima questão. Na verdade, até o próximo módulo, né? Até mais, gente.